Bem, hoje eu quero falar de um aspecto interessante do meu sotaque. Não só de um aspecto, mas de diferentes aspectos. Eu tenho seguidores de diferentes partes do Brasil, até de fora do Brasil, e percebem, né, que eu tenho um sotaque nordestino, que eu tenho um sotaque diferente do que a gente mais ouve nos meios de comunicação, que normalmente Rio de Janeiro e São Paulo são os que a gente mais ouve. Mas vamos lá. O que é que tem no meu sotaque de legal, de diferente? Uma das coisas mais fáceis de notar pode ser a entonação, né? É diferente. É, também o ti e o di. Isso daí é algo que eu acho que quando o pessoal de fora vai imitar o sotaque daqui, eles já imitam. Ti e di, né? Bom dia. Só que, aparentemente, quem não é daqui não consegue pronunciar bom dia. Porque quando eles vão imitar, eles dizem alguma coisa tipo bom dia, bom dia. Uma coisa assim, bem exagerada. Não conseguem dizer a minha tia ou o meu tio, porque dizem a minha tia, o meu tio. Tá? Então, se você não é daqui, cuidado quando for imitar, porque soa muito ridículo, né? E estranho. Então, não dizemos bom dia, dizemos bom dia. O som é de di. É di e não di, tá? Mas além desses elementos mais visíveis, mais perceptíveis, a gente tem uma característica do nosso sotaque, grande parte do Nordeste, talvez o Nordeste todo, e também pegando outras partes do Brasil, que é a harmonia vocálica. Tá? A harmonia vocálica existe em diferentes idiomas, existe em turco, por exemplo, existe em diferentes línguas, mas é um elemento do nosso sotaque que é totalmente esquecido e as pessoas de fora não são conscientes disso, tá? E por causa disso cometem um erro quando vão tentar imitar a gente. A harmonia vocálica é o seguinte, no nosso caso, quando e outra coisa, acontece principalmente em verbos, tá? Em substantivos, assim, pode acontecer também, mas é muito mais forte esse fenômeno nos verbos. Tá? É o seguinte, quando o verbo tem uma sílaba tônica aberta, como a, ou é, ou o, a sílaba que vem, as sílabas que vêm antes, elas vão se abrir para ficar em harmonia com a tônica. Se a sílaba tônica for média, tipo e, o, ou seja, um e fechado e um o e um o fechado, as sílabas que vêm antes vão ficar também iguais, tudo e, o. E se a sílaba tônica for fechadinha, como i ou u, então as sílabas que vêm antes fecharão também e vão ficar i, u, do mesmo jeito. Estranho, né? Vou dar exemplos mais concretos. Pense no verbo pegar. Pegar. Qual é a sílaba tônica de pegar? É ga. A é aberto. A. Então a gente vai dizer pegar. Pegar. Vamos pensar em outro verbo. O verbo podar, né, as plantas, podar. A gente diz podar, porque o A é aberto. Então, podar, podar, também regar e por aí vai. Se a sílaba tônica do verbo é A, ou seja, é um verbo acabado em AR, o que vem antes é aberto. Então, regar, podar, cortar, por aí vai. Se a sílaba tônica, ou seja, se é um verbo acabado em ER, E, então a pré-tônica será uma vogal média, E ou O. Como assim? Pense no verbo correr, certo? A tônica é E, então é correr, para ficar em harmonia. O, E, correr. Também o verbo querer, correr, querer, poder, e por aí vai, né? Se você tem na pré-tônica a vogal E ou a vogal O e o verbo acabar em E, então vai ficar a pré-tônica como E ou O.
Se a tônica for OR, né, como os verbos, os derivados de por, mesma coisa, como o é fechado, então você vai ter repor, por exemplo, tá? E por último, se a sílaba tônica do verbo for IR, for I, então o que vem antes vai fechar para ficar em harmonia com o IR. Então a gente diz pedir, certo? Vestir, dormir, tá? Então o O de dormir fica com som de U. Dormir, porque tem que ficar fechadinho como o IR do final. Dormir, vestir, pedir, tá? Então vamos lá, começando. As abertas, né? Você vai ter quebrar, regar, cortar, podar. Aí no meio você vai ter querer, correr, por aí vai. E nas fechadinhas você vai ter vestir, pedir, dormir, com som fechado. Então, e qual é o erro de quem não é daqui e tenta nos imitar? É dizer uma coisa absurda como dormir. Eu quero dormir agora. Nunca nós diríamos dormir. Isso é coisa de gente de fora tentando nos imitar. Porque não conhecem a harmonia vocálica. A gente diz cortar, mas dormir, certo? Dormir não existe. É dormir e cortar. A gente poderia dizer quebrar, com aberta, quebrar, por causa do A, quebrar, mas nunca dizer vestir, vou vestir uma roupa. Olha, vestir é coisa de carioca, paulista, sulista, imitando nordestino. Um nordestino mesmo nunca diria vestir, a gente diz vestir com som de I. Tá? Então, aprendam, nós temos harmonização vocálica, que é um fenômeno linguístico extremamente complexo. E muitas pessoas têm dificuldade em idiomas como turco ou finlandês. Eu acho que finlandês ou estoniano tem harmonia vocálica, ou os dois, não lembro. Mas as pessoas têm dificuldade com esses elementos e o nosso sotaque também tem. Então, se você é nordestino e fala quebrar, correr e dormir, parabéns, você fala com um elemento fonético extremamente complicado em diferentes idiomas e você nem sabia disso. E se você não é nordestino ou você não é falante de algum sotaque que tem harmonia vocálica, quando for imitar a gente, pelo menos imite direitinho, tá? Então, então deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem outra coisa legal do meu sotaque, que é o chiado do S, que só acontece antes de T e D. Antes de outra, também pode acontecer antes de L e N, mas nesse caso oscila. Não é obrigatório. Mas antes de T e D, nós chiamos o S obrigatoriamente. E antes de outras consoantes, não chiamos. Tá? Em alguns lugares do Nordeste, chia em todos os casos, como é em Recife, tá? Na zona metropolitana de Recife. Mas no interior de Pernambuco, eles falam igual aqui em Natal, João Pessoa, Maceió, a gente tudo fala do mesmo jeito. Como é que é? Nós dizemos estrela, mas dizemos espaço. Estrela, espaço. Tá? O S antes de T chia. Estrela. O S antes de P não chia. Espaço. Então, existem muitas estrelas no espaço. Estrelas, espaço. Chiamos antes de D também. Então, dizemos os dois. Os dois, os três. Chia, porque 3 é com T, né? Os dois, antes de D, os três, mais os 4, não os 4, tá? Então, a gente não chia em outros casos, tá? A gente chia antes de T e antes de D. Antes de L, opcional, como eu falei. Então, você poderia dizer, deixa eu pensar, as lambidas ou as lambidas. Nesse caso, tanto faz. As lambidas, as lambidas. Antes de N, asno, asno. Os dois soam naturais para mim, mas eu diria asno, chiando, tá? Aí vocês perguntam, mas por que é isso? Por que só chia antes de alguns sons e não chia antes de tudo logo? Porque é o seguinte, é como se o nosso sotaque ele não tivesse mesmo o chiado, mas quando o S bate em uma consoante que tem um ponto de pronúncia dentro da boca muito próximo do S, então a gente arqueia a língua para fazer o S para não ficarem duas consoantes batendo no mesmo ponto. Então, quando você diz espaço, dá para pronunciar um S normal.
espaço, sem problema. Mas quando você diz estrela, pelo menos para mim, é difícil dizer estrela, fazer ST. Então o S arqueia, para depois dar uma batidinha e fazer o T. Estrela. Então, os dois, os três, mas os quatro. Não preciso fazer os quatro, porque o som do Q, de 4, é feito lá atrás. K, 4, não aqui na ponta, então não precisa. O L e o N são na ponta da língua. Então a gente pode chiar, né? As lambidas, asno, as lambidas do asno, por exemplo. Ou as lambidas do asno, também poderia ser. Só que no caso de L e N, como eles não são sons oclusivos, não é como tá e dá, eles vazam, né? Lá, na. Ou seja, eles não travam como tá, dá. Eles ficam lá, na. Eles vazam. Então o chiado, para facilitar a pronúncia, não é obrigatório, sabe? Na minha mente não é necessário. Mas no caso de T e D é. Então tá aí. Nosso sotaque. A gente tem chiado antes de T e D, obrigatório, antes de L e N, opcional. A gente tem harmonização vocálica, então nunca mais diga dormir, vestir, porque isso não existe. É dormir e vestir, com som de U e de I. Mas quebrar e correr. Correr, nunca correr e nunca querer, e sim querer, porque a tônica é E, querer, tá? Harmonia, tá? Harmonia. Chiado antes de T e D, por isso que a gente diz Nordeste, a gente chia o S de Nordeste, nordestino, porque é antes de T. Que mais? E o nosso som do R é bem suave, a gente diz rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? Diferente de um carioca, que provavelmente diria alguma coisa como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá? Mais arranhado. Nosso R é bem suave. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E pronto, pessoal. Hoje foi uma apresentação do meu sotaque. Tem mais coisa, obviamente, né? Tem muito mais coisa para falar. Mas essas aí são, acho que as mais características, as mais legais também. Então, até mais, pessoal. Tchau, abraço. E não se esqueçam de clicar em gostei, deixar algum comentário, se inscrever no canal se não tiver inscrito, tá? Então, tchau, até a próxima.